Estamos trazendo aqui pra vocês o review do primeiro episódio, né, do episódio piloto da série His Dark Materials. Olha só, uma nova série da HBO, né? A gente já falou aqui no canal que a gente falaria sobre essa série, que a gente faria review sobre ela. Enfim, acabou Game of Thrones e agora estão surgindo algumas novas séries de repente pra tapar esse buraco na Então, emissora. essa estava considerada como uma grande aposta da HBO pra poder tampar. Sim, exatamente. Apesar de passar aqui as segundas, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse episódio agora, né? Então já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje é dia de falar sobre o piloto da série His Dark Materials, a nova série da HBO. Os materiais sombrios dele aí. Uma coisa que é importante a gente deixar claro aqui é que a gente vai se basear na série. A nossa análise é sobre os episódios da série, então não vai ter spoiler do livro aqui, porque quem lê o livro sabe o que acontece. A gente vai sempre se basear até o final do episódio que a gente acabou de ver, entendeu? Exatamente. A gente não vai além disso, a gente não vai dar spoiler, né? Sim, lógico, também tem o filme A Bússola de Ouro, né? Que é baseado no livro, enfim. Só que a gente também não vai falar sobre ele especificamente. De repente a gente faz alguma associação ou outra, mas sem spoiler dessas outras coisas. Vamos falar só sobre a série. Então vamos ambientar aqui a série. Você que não sabe do que se trata, mas quis ver uma série ali pela HBO, percebeu que os personagens têm uns bichinhos. Sim. Que são chamados de Daemons. Exatamente, Daemons. Eles são alguns bichinhos, né, Gustavo? Que são como se fosse a personificação da alma da pessoa. É, a representação física da alma do dono do bicho. Personificação não, porque não são pessoas, né? Mas é como se fosse a alma viva deles representada ali em um animal. Mas com vontade própria, autonomia, com suas próprias opiniões. Sim. Suas opiniões políticas, suas opiniões sociais, seus preconceitos. Exatamente. E, por exemplo, o Makava. Makava é o Ezreal, né? Que é o tio da Lyra. Makava porque é o James McAvoy, né? E a gente carinhosamente chama de Makava. Amigo. Ele tem um Demon lá que já é uma onça e ela já é daquele jeito estabelecido, entendeu? Porque depois que esse Demon chega à puberdade, ele não muda mais. Você percebeu que o da Lyra vai mudando, né? Ele tá o furão pequenininho, branquinho, e depois ele é um furão de outra cor. Isso. Ele vai alternando esses dois. Então, eventualmente, eu vou chamar a Lyra de X, porque a gente pode chamar o Ezreal de Makava. A Lyra eu vou chamar de X, por quê? Porque ela fez a X-23 no filme Logan, né? Então é conhecido como a X também. A gente vê ali que o personagem do Makava é um cara um pouco agoniado já, pelo menos foi o que mostrou nesse primeiro episódio, né? Só é agoniado. Ali quando ele chega com a Lyra, com a X, né? Na faculdade, Gustavo, né? Ele já chega um pouco agoniado, um pouco nervoso, entrega pro reitor e vai embora, enfim, tá alagado ali, é uma situação um pouco complicada. E depois também, quando se passam aqueles 12 anos, ele chega, né? Depois de um tempo e chega todo agoniado também. O reitor quer envenenar o cara, então a gente já chega, já quer matar, eu também estaria agoniado ali. Sim, a gente já fica meio assim, né? Meu Deus, por que o reitor, que parece ser um cara bom, quer fazer isso com esse cara? Eu entendo quando fazem uma comparação a Game of Thrones por causa da grade mesmo da HBO. Não que a série vá ser parecida. Sim. Você vê que é uma super produção, né? Com certeza os demons lá estão muito maneiros, muito bem feitos. Sim. Parecem de verdade os bichos. Vários efeitos especiais, né? Mas me lembrou muito mais Harry Potter, por exemplo, do que Game of Thrones. Sim, tem uma ligação muito forte com Harry Potter. Criançada investigando ali, né? Sim, vários momentos. Até aquele momento que a gente tem ali de um pessoal jantando no restaurante. Ali. Dumbledore tá dando os pontos ali, né? É o restaurante da faculdade. Para a Grifinória. E vamos lá, vamos pra essa parte aí, né? O reitor tentou envenenar nosso querido Makava. Não é explicado porque nesse episódio. Nesse episódio a gente fica com a dúvida. Vai demorar um tempo, né? São 8 episódios, então eles querem prender a nossa atenção. E a estrutura de livro também é assim, né? Sim. Não revela de primeira. Até porque o nosso ponto de vista é do Makava e da X. Bom, a gente sabe que o Ezreal, né, que é o nosso querido Makava, é um cara, como a gente já falou aqui, meio agoniado e um cara que pesquisa as coisas, vai buscar saber sobre algumas coisas, na verdade. A gente vai explicar ali o que tava procurando e o que ele achou também. Mas tem uma cena ali onde o reitor conversa com o Kevin Lannister lá, que é o professor da Lyra. Ele não explica por que ele tentou envenenar, mas é uma coisa que a faculdade parece estar ciente, né? Exatamente. E tipo, ele até fala que ninguém gostou da ideia, na verdade. Do assassinato, inclusive, né? Assim, é o que eu falei, a gente não vai dar spoiler, mas a interpretação que eu tenho é que tem a ver com o Magisterium. Sim. Que tá atrás do Makava, que tá descobrindo muitas coisas aí, né? Sim. Porque o Magistério considera o pó, o tal do pó, que a gente vai também entrar em detalhes em relação ao pó, uma representação do pecado. Exatamente. E é uma coisa que parece, né, que eles não querem explanar pra todo mundo. Eles querem deixar ali meio que escondido
escondido, sendo que o Macava descobriu algumas coisas referentes ao pó, né? Eles citam muito o pó nesse episódio. Então, a gente vai chegar nessa parte do Macava, mas antes a gente tem ali o reitor junto com o Kevin, não é antes, né? Depois, só que a gente pode fazer essa troca pra poder entender. Sim. E ele cita o aletiômetro. O aletiômetro, ele é citado antes de ser mostrado. Quando ele é revelado ali, é a tal da bússola de ouro, que leva título ao primeiro filme, né? Baseado no livro, né? O primeiro livro também, são 3 livros, o primeiro livro é a bússola de ouro. A bússola de ouro, ela conta a verdade, ela é uma coisa que diz a verdade, né? Uma parada meio mágica ali. Segundo o reitor, a bússola contou pra ele que a Lyra tem que fazer uma jornada. Sim. Uma jornada que envolve uma traição da parte dela, inclusive. É uma coisa que não fica muito clara, é isso que a gente tem que ficar de olho. Depois eu vou voltar pra isso também, né? Porque eu acho que isso até tem uma ligação com a senhora Coulter. Sim. Que chega lá depois com uma mulher muito misteriosa. Inclusive o tal do aletiômetro é dado a Lyra. O negócio que diz que ela vai ter uma jornada e que ela vai fazer uma traição, né? Mas enfim, Macava. Macava tava fazendo ali, mostrando uns slides ali, né? Exatamente, estava mostrando pro pessoal da faculdade, na verdade, né? Coisas que ele tinha descoberto na viagem dele ao norte, porque ele foi ao norte, enfim. Inclusive a Lyra queria muito ir pro norte, né? Junto com o Macava, mas eu acho que ele não quer muito isso, até para proteger a menina, né? Então, ele mostra ali a aurora boreal que ele encontra, mostra também a representação do pó, que é uma coisa que não é possível ver a olho nu. Sim. E uma cidade, né? Ele vê, através do pó, né? Através do pó ele vê uma cidade ali flutuante. Exatamente. Que é uma parada realmente que é muito bonita, né? Como a Lyra fala. Ou seja, seria uma descoberta pro mundo, assim, bem bizarra, bem grande. E que parece também, né? Que o pessoal, que o reitor, que o pessoal da faculdade quer esconder de uma certa forma das pessoas. Porque tem medo do magistério. Sim, existe uma associação muito forte, na verdade, da série com religião, né? Com a igreja na Idade Média, principalmente, né? Tendo uma força política muito forte, decidindo basicamente o que as pessoas vão ou não acreditar, podem ou não acreditar. A igreja que eu tô falando aqui, na verdade, é num sentido mais institucional, né? Não em relação à fé. Mas essa associação é muito forte, inclusive os próprios criadores, né, falam bastante sobre isso. E o pó, ele tem sim a sua importância, é o centro da narração toda da história, e acho melhor a gente não explicar o que é o pó aqui, porque por mais que não seja um spoiler definir o que ele é, dizer o que ele é, mas as pessoas podem achar que é um spoiler, então eu prefiro não falar. Sim. O que ele representa, o que ele é, até porque a gente vai acabar descobrindo com o tempo. Quem só acompanha a série não necessariamente vai querer saber disso agora, né? Enquanto eles não falaram ainda direito. E parece que essa cidade que ele consegue ver ali na aurora boreal é um universo paralelo. Sim. E até cita, né, que são vários universos. Na verdade, na abertura da série, quando ela acaba, né, que ela, sabe, tem um negócio assim que vai fechando, parece que são vários universos, você reparou isso também, então eu tô mostrando agora. Na verdade, o Macava, ele tá tentando um apoio financeiro da faculdade, né, Jordan, pra poder continuar a pesquisa dele. E como a gente disse aqui, pela Lyra, ele descobre que o pessoal quer matar ele, né, quer assassinar. Tanto que ele sai varado de lá, né? Sim. Não dá nem uma cagada, vai correndo. E agora vai ficar, cara, uma situação um pouco complexa, porque eles sabem que ele sabe, né? O Macava, ele derrubou ali aquele negócio que tava envenenado, e o reitor, junto com outro professor lá, eles pensaram, pô, com certeza ele sabe que tava envenenado, por isso que ele derrubou aquilo ali. Então vai ficar uma situação um pouco complicada nessa relação, na verdade, né? O Macava foi embora, inclusive, logo em seguida. E tem uma outra questão paralela também, que são os papões. Sim, Gustavo. Papões? Papões. Papões. Que o garoto lá, né, o Billy vai sair sozinho, até tá com o Demon dele lá, e ele é capturado. E automaticamente o pessoal já desconfia dos papões. Sim. Que é um grupo misterioso que também tá... Não dá pra falar o que eles são. Até porque a gente vai chegar a eles, não teve nenhuma manifestação ali muito clara dos papões. Sim. Só que tem um cara que tem uma raposa, né, o Demon dele. Exatamente. E parece que eles têm um interesse em sequestrar crianças, né? Só crianças. Foram 16 já. Foram 16, na verdade, exatamente. Só nesse episódio que a gente pôde observar, foram 2 meninos, né? No final, o Roger, que é o melhor amigo da X, também foi supostamente sequestrado pelos papões também. Exatamente. Enfim, principalmente envolvendo o magistério, que é um negócio muito central, né, da história. Agora vamos explicar o que é o magistério, porque eu não sei se ficou muito claro. O magistério é uma igreja fictícia criada ali pra série, né, pros livros. Como se fosse, né? E é o que controla, né, talvez seja ali um poder máximo desse mundo que tem. Porque é um poder teocrático, na verdade, né, onde existe aquela mistura entre a política e a religião, né, você se baseia
nas coisas que você cria, nas leis e normas que você cria através da religião. Inclusive, todos eles são escolhidos pelos clérigos do magistério, né? Todos esses cargos, assim, de política, até da polícia também. Exatamente. Então, assim, é uma questão relativa a poder que ainda vai ser muito abordada na série, né? E é o magistério que dita o que pode ser ensinado nas faculdades, em qualquer lugar nesse mundo, e também controla a maior parte dos governos do mundo, não só da Inglaterra, do mundo. Exatamente. E aí que tá, o magistério, ele reage brutalmente a quem discorda das coisas ali impostas por eles. Exatamente, é um poder muito centralizador mesmo, né? Enfim, é aquilo que a gente conhece de vários outros lugares já, de várias outras situações. Você vê que quando os caras aparecem, tem uma cena rápida ali no magistério, que são dois caras conversando, a postura é vilanesca, sabe? É uma coisa meio antagônica, né? Os caras têm um jeito de falar, um jeito de se portar, de se vestir até. E como o magistério considera o pó a representação do pecado, isso seria uma dissidência ao próprio magistério, entendeu? Mas será que eles consideram isso mesmo ou eles só falam isso para justamente esconder o que seria o pó, né? Esconder da sociedade, das pessoas ali? Tem também ali os Gípsios, que é um grupo que tem também nessa série. Inclusive o garoto, né, o Billy, a mãe dele, o irmão dele também fazem parte desse grupo. E os Gípsios, pelo menos nos livros, eles são descritos como um grupo étnico que é ficcional, né? Não existe, os egípcios não existem. Eles vivem a bordo dos barcos, inclusive isso aparece, né? E eles estão indo em busca dessas 16 crianças que foram sequestradas. Exatamente. 17 agora com o Roger. E a gente também é apresentado a personagem da senhorita Coulter. Ela começa misteriosa, a primeira aparição dela é uma caminhada vilanesca que eu senti, de um ar de megera, de novela que empurra da escada assim a menina, de né? novela mexicana, né? Só que ela é muito simpática com a Lyra e realmente existe essa relação entre elas. Sim. Ela convence a Lyra, que já estava querendo sair, né, a viajar com ela. E é interessante, né? A Lyra pede pra levar o garoto Roger, a senhorita Coulter aceita e o Roger desaparece em seguida. Exatamente, eles não sabem disso ainda, né? É interessante também porque ninguém dá falta do Roger, né? Não existe uma manifestação ali na faculdade só da X. Mas e você, hein? O que você achou desse episódio, desse primeiro episódio do piloto de His Dark Materials? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber a sua opinião e poder conversar um pouquinho com você também, né? Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal porque a gente vai fazer vídeo todos os dias de novembro, pelo menos, né? Vamos fazer review dessa série aqui, de todos os episódios dela, na verdade. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue a gente lá. É isso aí, valeu!